Olá pessoal, de vez em quando eu vou clicar aqui no pause, quando eu ver que vai passar um avião para não me incomodar muito, tá? Então esses pequenos cortezinhos aqui que eu tô apertando aqui no pause, tá? Até que as coisas, numa fase de transição, aí conforme eu passar para a próxima etapa, vocês não vão mais ter esses incômodos. Veja bem, o que levaria uma pessoa a deixar a sua vida normal, esposa, filhos, pais, e aderir a uma igreja? No caso de nós, dos anos de 1960, 70 e 80, existia uma realidade no mundo. No Brasil, não tinha internet, televisão, os filmes a gente só assistia aqueles. Quando começou o videocassete, era só praticamente para quem tinha muito dinheiro para assistir filme em casa, alugado. Tinha que ter a locadora, alugar. Eram outros tempos, não tinha Uber, não tinha nada. Não tinha Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha rede social. Então a gente. Existiam muito mais bairros residenciais. A gente tinha aquela coisa, né? De visitar, fazer uma visita, né? Aí você começava a congregar, se era o testemunhado desta graça, da graça CCB, e você sofria uma fase de um discreto assédio. A impressão que nós tínhamos é que teríamos uma família. Isso para quem veio do mundo, né? A pessoa teria uma família e as bandeiras que os soldados da CCB, os soldados do Estado nazista, nazi eclesiástico, né? Só estudando muito o nazismo e o fascismo para você entender a ideologia fundamental da congregação, onde o Estado é tudo e nós somos meros soldados em tempos de guerra. E nós entrávamos para as trincheiras santas. Trincheiras seria exércitos. Exércitos para lutar contra o mal. Que mal? O mal era querer fazer sexo fora do casamento, fazer sexo antes do casamento, se divorciar era lutar contra o diabo. Lutar contra o diabo era uma coisa assim fascinante. A gente não tinha acesso aos estudos que hoje a internet globalizada tem. Hoje eu lancei compartilhei no meu Instagram um novo aparelhinho de telefone, né? Agora não precisa mais ter dom de novas línguas para ser ancião. Espero que vocês corrijam isso agora, né? Não sei. O cara põe um aparelhinho aqui, ele fala bem baixinho. A pessoa tá falando no idioma, o aparelhinho já traduz no ouvido. Não precisa nem ficar pedindo nada, não precisa de computador, não precisa de nada. O cara é português, ele já deixa configurado que ele quer ouvir tudo em português. Pode ir na China, pode ir no céu, ver os anjos, né? Com a língua dos anjos, pode onde você for que já traduz tudo, né? Não tinha nada disso, claro. Inteligência artificial, né? O fax ainda estava começando, fax. Tinha orelhões, né? Eu usei muito orelhão.
a gente entrava para a congregação para Santas Trincheiras, então a gente não tinha acesso a essa globalização que eu estou falando, para a gente poder estudar outros canais de informação de outros países, de países que já abandonaram o cristianismo, né? Porque puderam ter acesso às raízes, às culturas e entender que seus respectivos países foram apenas colônias de Estado e colônias de igrejas, né? Fomos colonizados, catequizados pelo Império Romano, né? Pelo Império Romano em forma de igreja, né? Bem legal, bem bacana, né? Vem como igreja, mas na realidade é um é como se você estivesse sendo colonizado por um país. Só que você fala bispo, arcebispo, fala ó, o avião, peraí. E você vê que a estrutura da Igreja Católica, né, é internacional, depois nacional, depois estadual, depois municipal, depois tem os bairros, né? Então, na realidade, o sistema mãe, né, católico, ele é uma estrutura de Estado, um segundo Estado. O Estado político nos atinge nos bolsos com os impostos e o Estado eclesiástico nos atinge na consciência. E na consciência a gente ouve, né? Não é a gente que produz isso, claro, a gente acredita, né? Só nós somos especiais, né? Porque se Deus não pediu nada, então deixa pra lá. Mas Deus não te pediu nada, não precisa ajudar em nada. Mas se Deus pediu no teu coração, para santas coletas, né? Geralmente Deus pede. E a gente também não vai querer que Deus não peça, né? Então a gente não, Deus pediu sim, eu não sou de fora, eu sou de dentro. Então, Deus me pediu sim, eu vou dar nas santas coletas, né? Para ajudar na minha salvação. A gente não sabia que a coleta fazia parte da salvação, até porque a gente estava nadando no dinheiro, né? Nadava no dinheiro, era uma festa nos anos 80, né? A pessoa estava para essas santas trincheiras e a gente, assim, não tinha acesso a nada disso que eu estou falando. Então a gente acreditava e a gente vivia pelo que tinha na televisão, no rádio, Zebete, né, aquelas coisas, né? No rádio, nos cultos. Então a gente não tinha como comprovar nada, era tudo assim separado mesmo. Então tinha as saudações, hoje não precisa mais mandar saudação, né? Você manda pela internet, grupo da Irmandade tal localizado, tem o grupo Paz do Senhor, na paz de Deus, né? Paz de Deus para todos aqui, não é antiga que nem antigamente, as coisas eram mais sacras, né? A gente entrava com aqueles hinos celestiais, a gente não tinha acesso, a gente não ia querer ouvir os hinos da igreja presbiteriana, da Assembleia, hinos sectários. Então a gente entendia que os hinos eram verdadeiros, né? Os hinos verdadeiros, hinos italianos, né? Principalmente o hino da Alemanha nazista que a gente cantava, né? Vinde ó benditos de meu pai, cantando o hino alemão, enquanto Hitler matou milhões, a gente ficava cantando aqui no Brasil o hino da Alemanha, né? Deus revelou isso, a gente nem sabia. Tempos que a mulher apanhava, a mulher não tinha direito à pensão, não tinha direito à herança, a herança já era do marido, né? Então se casava com uma mulher, o pai morria, a mãe morria, a herança não passava para a mulher, já ia direto para o homem, né? Se ela se divorciasse, não tinha direito à guarda das crianças, não podia votar, não podia trabalhar fora sem a assinatura do pai. E Deus confirmando tudo. Não é que tudo isso era errado e Deus já estaria, o Espírito Santo, a congregação, estaria anos na frente, né? Não, gente. O mundo está desatualizado, nós não. Não, sempre foi assim, né? Que nem na Bíblia, né? Que estava conversando com o servo Adriano, a gente estava analisando essa questão. Engraçado que na Bíblia, os arquétipos, né? Foi esse termo que o conservo Adriano usou. Os arquétipos bíblicos são cavalo, espada, né? Ninguém viu na Bíblia um celular, um avião, um foguete, uma bazuca, né? Sei lá, né? Um avião voando. Via-se pássaros, anjos com asas, né? É bem legal. Deus voava assim com asas, né? As asas do Altíssimo, né? O Salmo 91, Deus tem asas, né? Debaixo das suas asas estará seguro. Só se fosse um anjo mesmo, de asas, né? Hoje a gente não precisa mais de asas, hoje logo já vamos voar de carro, é bem gostoso. Então você vê que os arquétipos bíblicos sempre foram restritos à realidade.
E os nossos arquétipos, é um linguajar santo, né? Arquétipos dos anos 70 são esses na mesma linhagem das culturas da época, como somos agora. Quer dizer, antigamente não se falava em gravar pregações. Então, um querido amigo mandou para mim, eu falo todo irmão Feliciano, ele me mandou a oração do irmão Feliciano fazendo uma oração. Me bateu a saudade. Hoje você entra na congregação, você vê as pessoas com o celular apontando para o céu, praticamente. A orquestra está tocando e essa pessoa está com o celular. Quer dizer, o pessoal entra. O celular, gente. Como tem eu compartilhei no meu Instagram um padre falando que o celular matou várias coisas no mundo. Uma das coisas foi a televisão, o rádio, telefone, televisão. O celular hoje, não é você pegar uma televisão de casa e entrar na igreja, não é. Mas o celular é uma televisão, você assiste televisão pelo celular. Você assiste filme pornô, você assiste cultos da igreja da Assembleia de Deus, cultos presbiterianos, seus cultos, hinos, faz sexo virtual na internet, bem legal, né? É o campo da internet, que a congregação chamava de terreno do diabo, né? A gente pode participar de debates, assistir cultos de outras denominações, pode assistir uma sessão de Umbanda. A gente já tem acesso a tudo. Bem legal, né? Já não tem aquela coisa, né, que não poderia entrar mais nos templos da Igreja Católica, que era pecado, que a comida, aquelas baboseiras todas, né? Você já sabe que não tem nada a ver. Então, sabe, é interessante para esse pessoalzinho como nós, assim, nos anos 70, a gente tinha um sonho, né? A gente achava que Deus tinha trazido a gente para uma grei, um lugar que Deus realmente colocava. Que Deus colocava o nosso processo na frente. Os processos eram em papel. Eu, por exemplo, gente, eu advogo home office. Precisa ter novas línguas para entender o que é home office, né? Trabalhar em escritório caseiro. Eu faço audiência, vou fazer 6 audiências amanhã e sexta. Às vezes eu tenho que ir num órgão da polícia, às vezes eu tenho que entrevistar um preso. Tenho que fazer um despacho com um juiz, faço online. Se eu quiser, Deus me mandar, né? Que antigamente achava que Deus ia mandar a gente atravessar os oceanos, né? A gente ia atravessar, Deus vai atravessar o oceano. Né? Nos anos 80, anos 70, a maioria das pessoas ficava aposentada por invalidez. Era uma bênção que Deus fazia. Assim, o que teve de irmãos de ministério, irmãos, irmãs, né? Mais irmãos, né? Eu sempre se usou mais dos irmãos, né? Na graça santa. Mas o que teve de gente que ficou inválido por causa de um risquinho no dedo. As pessoas oravam para Deus contemplar, para Deus tocar no coração do juiz para sair a aposentadoria por invalidez, para eles servirem a Deus. Servir a Deus na época, não sei como é que vocês falam, agora servir a Deus eu não sei bem como é que vocês estão fazendo. Era servir a Deus e sair visitando as igrejas, conhecer a obra de Deus. Hoje se conhece a obra de Deus, que é a congregação, uma obra assim maravilhosa, né? Pensa num povo humilde, aquela humildade, né? As pessoas mostram as igrejas, né, na internet assim como um ato de humildade, né? Principalmente quando inauguram uma igreja de 10, 20 milhões, fazem vídeos como se fossem vídeos de política, assim, né? Vídeo de inauguração, o pessoal toca órgão na televisão. Quando a gente fala de celular, YouTube, vamos falar televisão, vai. Televisão é você no tubo da televisão. YouTube, né? No YouTube é você na televisão. Só que o aparelhinho é o sonho que as pessoas tinham de poder falar no telefone. Não precisa mais no orelhão. Podemos namorar dentro de casa agora. Antigamente tinha que pôr orelhão meia-noite para tentar pedir para a namorada voltar, né? Tinha largado a gente quando não queria casar. Só queria dar uns beijos, não queria casar. Elas largavam a gente. Namoro tinha que ser namoro para casar, né? É uma beleza. Então a gente sabe, a gente estava entrando para as trincheiras nazistas, neonazistas da congregação, sabe? Hinos maravilhosos, palavra revelada. Então a gente ouvia a palavra na nossa comum, então passava bons tempos sem repetir a mesma palavra. Então até repetir, né? Hoje não, hoje você ouve 50 palavras reveladas, uma contrária à outra no mesmo dia. Porque assim, todo mundo está pegando as palavras, não pode, né? Mas
Vocês sabem como é que é? Uma fraquezinha. A pessoa grava as palavras, joga tudo. Se você pegar todas as palavras e jogar na inteligência artificial, você vai pegar a própria inteligência artificial que analisa os áudios. Olha, tá aqui Deus falou isso, aqui Deus falou aquilo. É fácil só jogar no GPT 10 arquivos, 10 pregações num dia só, e você vê que Deus fala coisas de um jeito aqui, de outro jeito ali. Daqui Deus, né? Tudo Deus que fala, né? Interpreta aqui, interpreta ali, interpreta aqui, interpreta ali. Então, então a gente tinha, né? A gente não estava ouvindo a palavra em outros lugares, não podia gravar. Então, tava falando, vocês entram com o celular. Gente, só tá faltando botar piscina dentro do culto, né? Botar umas mesas. Bom, culto em teatro vocês já fizeram nos Estados Unidos, né? Aquele show de baile das massas que vocês fizeram lá. Tá faltando colocar cadeira, virar um restaurante, assim. Lugares VIPs, né? Mais ricos, o ministério sempre VIP Plus lá na frente. Cadeiras, mesas, começar a botar garçom para servir comida dentro da igreja. Tá faltando pouca coisa, gente. Logo já vamos ter bateria, Deus vai revelar a bateria, pratos, guitarras. Você já vê, você está vendo coisas hoje que os crentes glória nunca poderiam imaginar tal coisa. Quem é os crentes glória? Os crentes glória são os crentes dos anos 1940, 50, 60 e 70. Mais 60 e 70. 50, 60 e 70. No tempo do bonde. O crente glória, ele se identificava num bonde. De vez em quando alguns fazem isso. Pelo hino, ele começava e dava um glória a Deus. O glória a Deus do crente glória CCB em 1950. Vamos falar dos anos 70, porque os anos 70 o cara hoje tem 50 anos. Os crentes glória dos anos 50 hoje tem mais de 70, né? Porque ele era adulto em 50, ele está com 80, 90. Tem muita gente na congregação, então vai dos seus 60 para frente. É dos anos 60, vai. O crente glória é dos anos 60. Do bonde. Nos anos 60 era bonde. A mulher era um objeto no Brasil nos anos 60. É pertinho aqui, ó. Os crentes glória entravam no ônibus, começavam a subir, olha, paz de Deus, irmão. Amém, irmão. É uma festa. Ninguém não tinha vergonha, era uma beleza, né? Só as crianças ficavam com vergonha, baixavam a cabeça. Se o meu amiguinho ver. A gente tinha vergonha, né? Dos pais virem falar paz de Deus perto de um amigo. Eu falei, nossa, os pais são crentes. Crente glória saia dando glória no meio da rua. O pessoal do crente glória, gente, ele saía da estação Brás, lá não é na Bresser hoje, era no Brás. Antigamente não tinha Bresser. Descia na estação Brás, atravessava aquele viaduto Lago da Concórdia ali, e dali até a congregação do Brás, assim, não tinha que prédios, mas tinha as indústrias Espina, que Deus revelou que o dono daquela indústria fosse o presidente de ancião do Brás. Uma grande obra Deus fez. Conforme inaugurou o Brás, faliu a empresa, né? Foi assim, Deus levantou a congregação, acabou de levantar a congregação, faliu. A grande indústria, né? Foi uma obra que Deus fez, né? Era para abençoar 100 vezes tanto, mas assim, aconteceu, né? E esse ancião se tornou presidente e começou a viajar pelo mundo todo, bem legal. Deus fez essa obra, né? E levantou todos para o ministério. O presidente de ancião verdadeiro, né? Um verdadeiro grão-mestre da CCB. Aí, as pessoas iam andando. As pessoas já iam se saudando no trem, não tinha metrô. Depois veio o metrô. Ainda tinha o trem, estação de trem, descendo na estação Brás, do trem. E iam cantando no meio lá das ruas. Cantando. Eu vou cantar errado, para não dar strike, tá? Porque isso é capaz de os anciãos correr para a polícia. Do Senhor, com fervor, divinal, sempre assim. É sempre esses finalzinhos, né? Já cantando, a gente nem pensa, já tá formatadozinho, né? Sempre esses finalzinhos, né? Eternal, nação. Ia cantando, dando aquele glória no meio da rua. Tinha gente, pessoas falavam em línguas. Era uma festa, gente. Eram os crentes glória. Saiu até no jornal uma vez. Quem é os crentes glória? Crente glória
é o povo da congregação que dava glória no meio da rua. Bem diferente dos dias de hoje, né? O crente glória não tinha televisão, porque é pro inferno. O crente glória não estudava para ser advogado. Principalmente aqueles que Deus já mostrava que ia ser ancião, né? Crente glória, gente, da congregação, foi um fenômeno aqui no Brasil. E esses crentes glória, gente, não podia beber vinho, não podia beber cerveja, nada. Não podia usar. Teve os crentes glórias mais antigos, né? Crente glória é o crente da CCB, tá, gente? A marca era a marca do crente. O crente da CCB, ele tinha uma diferença. Porque os caras da Assembleia de Deus falavam glórias, aleluias. Eles mesmos já faziam diferente para não ser confundido com o crente glória. Porque o crente glória só eles iam para o céu. E os crentes da Assembleia de Deus eram sectários que toleravam o crente glória. Eram primos, né? A gente chamava de primo. Os anciãos foi ensinando a gente chamar de primo. Agora vocês vieram falar que foi a gente que inventou isso, mas tudo bem. Eram outros tempos, a gente acreditava que, sabe, que Deus ia. Sabe, a gente ouvia aquele testemunho que a pessoa ia. O cara ia bater na mulher assim, aí foi levantar a espada, vindo no Brás. E dá uma esfacada na irmã, paralisou. Paralisou, que nem uma estátua. Tombou pro lado. E Deus, né? Deus matava as pessoas, assim, era bem gostoso. Deus colocava os processos em cima, né, como eu estava falando, que hoje o processo judicial, colocava em cima. A gente buscava a palavra, para os crentes glória, buscava a palavra até para comprar ovo. Mas nem pensar em tópicos de ministério. E os crentes glória mais antigos, como eu estava falando, também andavam de terno de calça curta, fratello conhecido, não sei onde, ainda de calça curta, aquela italianada, né? O cara era brasileiro, mas falava italiano para tentar, né, ser respeitado. Para ser respeitado, tinha que ter um sotaquezinho italiano na congregação. Deus sempre revelava o pessoal do ministério italiano, né? Tipo o Paulo de Jardim Paulista, que não era italiano, só tomava porrada, né? Aí, se conhecesse uma de calça curta, eram terninhos de calça curta. Naquela época era pecado o cortar assim atrás do paletó do homem, né? Os irmãos usavam chapéu, tiravam chapéu. Sabe, a gente acreditava em tudo. Tudo. O crente glória, gente, ele acreditava em tudo. Ele tinha um orgulho de ser da congregação. Esses crentes, os crentes glórias que morreram, eu não sei dizer para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu não sei, não estou do lado pós-mortem. Mas pode ser que tem muito crente glória vivo. Estão devastados. Devastados. E eu nem vou gastar tempo explicando com o que estamos vendo. Muitos crentes glória seguem a reforma. E ficam tristes quando vê que o Ministério da Reforma fala verdades. Uma coisa é você entrar na congregação hoje, você ser jovem na congregação hoje. Vocês não têm vocês não têm a menor noção do esquartejamento, da desmoralização da dignidade da mulher e dos homens nos tempos passados. Vocês não sabem o que aconteceu. É como vocês entrarem naqueles campos de concentração de Auschwitz, por exemplo, na Alemanha, e fazer, eu já falei isso recentemente, fazer uma grande festa lá, vou fazer minha festa de casamento. Se você fosse respeitosamente comunidade judaica que me assiste, né, sempre tem alguns judeus que me assistem respeitosamente, vou fazer um exemplo. Imagina um senhor judeu, uma judia, querer casar num campo de concentração de Auschwitz. Não tem sentido lá. Os seus patriarcas morreram, foram exterminados, sofridos, muitos eram vivos. Você fazer festa da CCB hoje é fazer um banquete num lugar onde milhares foram destruídos. E aonde os crentes glórias que estão vivos hoje assistem desolados. As mães andando de calça comprida, cabelo curto. A gente até vai comentar alguma coisa, quando a gente conversa com alguém, fala, a congregação não é mais aquela, as coisas estão muito mudadas. Na maior cara de pau, na maior tranquilidade. Ancião. Hoje os anciãos, eles não têm mais inspiração, eles não pregam mais inspirado. No tempo glória, o ancião ele respirava diferente para pregar. Ele tinha inspiração
para falar. Hoje, as pessoas pregam como verdadeiras máquinas. Hoje, para fazer o povo dar glória na congregação, o tempo glória hoje, é na base do grito. Antigamente, os anciães glória, os anciãos do tempo do povo, dos crentes glória, eles começavam a falar, o próprio atual presidente falava bem baixinho, só que ele ia falando bem baixinho e assim e havia uma manifestação da igreja diferente. Uma coisa diferente. Era inspiração, não era gritaria. Até quem gritasse, batesse a mão na perna com o peito tondinho, era chamado ministério. O único que gritava, que a pessoa pegava no pé, era o Paulinho Jardim Paulista, no braço. Mas o pessoal pegava no pé, mas não fazia nada. Falava, ó, tomaram bronca, o culto acabava 10 para as 10, gritava bastante. O microfone daqueles tipo Silvio Santos mesmo, eu gritava. Mas o povo gostava. Até vocês iam buscar. Um dia eu vi o irmão Walter Manini, lá na igreja, ouvindo a palavra lá de fora, saiu e falou assim, a gente tem que vir onde tem alimento, né? Mas o povo desceu, Paulinho. A pessoa ia buscar a palavra lá, saía de lá, já pegava os orelhões e ligava pro Brás para massacrar ele. Que foi o irmão da limpeza, o irmão Paulinho da limpeza. No tempo da limpeza ele não era um nada. E ele não tinha tradição italiana, né? Enfim. E muitos anciãos que não eram italianos foram massacrados também, muito massacre. Quando vocês estão fazendo festa aí, vocês estão fazendo a festa num salão, um campo de concentração, onde todos os abusos contra os seres humanos foram feitos ali. Em nome da lei e muito acima da lei. Coisas que a lei nem permitia, mais fazia. Só que como o Brasil era uma cultura primitiva ainda, vão no Facebook ver como é que é São Paulo, Paraná, nos anos 40, anos 50. Era cavalo e terra, gente. Teve muitos dos nossos avós que foram para a igreja de cavalo. Esses crentes glórias estão vendo esse show de horrores, entendeu? E não tem o que fazer. É o lamento, a dor de um povo que confiou suas vidas, suas famílias, pela obra de Deus, que a gente achava que era congregação. E hoje, muitos dos crentes de glória estão padecendo não só o ostracismo da igreja, porque a congregação cristã no Brasil trata idoso como quem precisa de uma visita ou de um remédio. O idoso na congregação, ele não é tratado como um ancião, como uma anciã, com experiência e bagagem. Ele é tratado como pessoa que não tem mais utilidade. O único idoso, que na realidade não é por ser idoso que tem valor na congregação, é o ancião. Ancião não vale nada na congregação. São as pessoas que vocês poderiam aprender muito, mas não pode. Essas pessoas estão no ostracismo, no esquecimento, no asilo da igreja. São pessoas que não são ouvidas e estão, nesse momento, assistindo os críticos e tendo que dar razão para os críticos a contragosto. Estão desmoralizados. E a maioria, com raras exceções, estão destituídos das suas próprias famílias. Porque foram pais e mães que não abraçaram seus filhos, não beijaram os filhos, deixaram seus parentes, seus filhos, para servir a graça de Deus, deixaram os pais a visita em casa. Agora eu vou servir ao meu Deus. Ia para a congregação a pé cantando, dando glória. Deixou a família em segundo lugar. Hoje não tem família, não tem irmandade, mais uma cestinha básica miserável que o cara ganha, não tem voz, está no esquecimento, rezando dia e noite, 3 Ave Maria, para ver se Deus leva embora aqui, porque não tem mais gosto. Porque o cara colocou a vida dele toda na congregação. Diferente de vocês hoje que estão tendo a oportunidade de ouvir a pregação da reforma, para vocês entenderem. Façam uma vida sólida fora da congregação. Porque um dia você vai cair, um dia você vai errar, um dia você vai ser chutado para fora, um dia você vai ser desprezado, um dia você vai estudar, você vai desenvolver e vai ser pela sua própria sabedoria, sem ter que apanhar para sair. De um jeito ou de outro você vai sair apanhando ou se libertando, entendeu? Ou você vai ficar nessa situação que muitos estão. Só que vocês, do futuro, vocês vão passar um outro tipo de problema, que eu não estou preparado para falar, porque eu acho que futuros reformadores falarão. Mas hoje, para vocês são os crentes de glória. Estamos pagando um alto preço pela nossa incompreensão.